A graça e a paz do Senhor repousa sobre todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Segundo Crônicas 32. Irmãos queridos, nós temos tido a prática de expor livros inteiros da Bíblia. No final do ano passado, nós concluímos a Epístola de Paulo aos Gálatas. Estamos nos preparando para iniciar mais um livro. Se Deus permitir, em fevereiro, vamos iniciar a exposição de mais um livro da Bíblia. E neste mês de janeiro, nós começamos na semana passada a falar sobre o tema o que fazer quando os problemas aparecem. O que fazer quando os problemas aparecem? E nós vimos na semana passada, no domingo passado, olhando para Jeremias 20, que quando os problemas aparecem, nós devemos levar em oração ao Senhor os nossos problemas. Levar os nossos problemas em oração. Nós vimos isso lá em Jeremias 20, de 7 a 10. Nós aprendemos, irmãos, no domingo passado, que quando os problemas aparecem, nós devemos louvar a Deus, ao invés de murmurar, ao invés de praguejar. Nós devemos louvar a Deus. Nós vimos isso lá em Jeremias 20, 11 a 13. E finalmente nós vimos também no domingo passado, olhando para Jeremias 20, que quando os problemas aparecem, nós precisamos crer nas promessas de Deus, sabendo que os nossos problemas não têm a palavra final. Nós vimos isso nos versos 14 a 17, e lá em Jeremias 1:5, Deus já havia separado, consagrado o seu profeta, Jeremias, para ser profeta. Então, meus irmãos, nós começamos na semana passada a falar sobre o que fazer quando os problemas aparecem, e vamos continuar falando sobre esse tema hoje, olhando agora para 2 Crônicas 32. Eu vou ler, irmãos, os 8 primeiros versículos e peço que você acompanhe com atenção. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também um ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a milho na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque não há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai bendito, que bênção é nos reunirmos em nome de Jesus para prestarmos culto ao Senhor. Ó Pai, como o Senhor já tem falado ao nosso coração neste culto, através das orações, das leituras da Tua Palavra, através dos hinos e cânticos que foram entoados. E agora, Pai, no momento da exposição da Tua Palavra, como o Teu servo orou ainda há pouco, mais uma vez rogamos-te, fala conosco, Deus. Tira tudo aquilo, ó Pai, que possa servir de empecilho, de ouvirmos e aprendermos, compreendermos a Tua Palavra. Ilumina, ó Deus, a nossa mente com o Teu Santo Espírito, que o Senhor aplique aos nossos corações a Tua Palavra e ajude-nos, ó Deus, a colocar em prática o que ouvimos. Pedimos-te essas bênçãos gratos pelo Cordeiro do Senhor Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. É para a glória dele e por ele que oramos gratos. Amém. O que fazer, queridos, quando os problemas aparecem? O que fazer? Irmãos, depois de termos visto na semana passada sobre o que fazer, nós também comentamos que passamos por situações difíceis.
E dizer, por exemplo, que este vai ser um ano perfeito, isento de problemas, não seria uma fala honesta, bíblica. Porque, como havíamos também comentado no domingo passado, Jesus, já preparando os seus discípulos, disse: no mundo passais aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então a pergunta não é se vamos passar problemas, mas o que fazer quando os problemas aparecem. Irmãos, este homem, Ezequias, rei de Judá, foi alguém que enfrentou problemas, enfrentou um problema grandioso, um problema gigantesco, tinha a ver com um exército, com uma multidão. Então, foi um problema assim que o rei Ezequias teve que enfrentar, um problema muito grande. Ezequias viveu reinou no período em que Israel estava dividido em dois reinos. Eu creio que os irmãos conhecem a história de Israel. O reino se dividiu após a morte do rei Salomão, 931 a.C. Então se dividiu o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, tendo como capital Samaria, e o reino do sul, Judá, tendo como capital Jerusalém. E Ezequias, e após o reinado então de Salomão, depois da divisão do reino, Ezequias foi rei no reino do sul de Judá. Ele começou a reinar aproximadamente em 716 a.C. Ele reinou por 29 anos, foi um rei justo, muito diferente do seu pai Acás. Acás foi um homem terrível. Quando você olha, por exemplo, aí no capítulo, voltando algumas páginas, capítulo 28, fala sobre a idolatria de Acás. Um homem terrível, um homem que pecou contra Deus, um homem, como nós vemos no capítulo 28, que fez o que era mal perante o Senhor. Mas Ezequias não. Ezequias, o reino de Ezequias, nós podemos dizer que contrasta totalmente com o do seu pai Acás. Ezequias reabre o templo. Ezequias, meus irmãos, restabelece ali a adoração. Ezequias dirige a nação durante a Páscoa, restaura os levitas na posição legal e na coordenação da adoração. Nós vemos isso no capítulo 29. Deus então o faz próspero. Nós vemos isso no capítulo 31. Porém é importante notar, meus irmãos, que mesmo Ezequias tendo sido um rei justo, mesmo Ezequias tendo temido ao Senhor, mesmo Ezequias levando Deus a sério e fazendo tudo isso, Ezequias enfrenta um problema grandioso. Nós falamos na semana passada, o fato, queridos irmãos, de levarmos Deus a sério, o fato de tentarmos agradar ao Senhor e viver conforme a vontade dEle, não significa que teremos uma vida isenta de problemas. E como eu disse na semana passada, eu repito, é possível, é provável que justamente por levarmos Deus a sério, justamente por sermos sal da terra e luz do mundo, venhamos a enfrentar problemas. Mas não nos esqueçamos, Jesus venceu o mundo. E Ezequias, mesmo fazendo coisas agradáveis ao Senhor, ele enfrenta um grande problema. Os assírios invadem a terra. Os assírios capturam quase todo o reino de Judá, exceto a capital Jerusalém. E quando você olha daqui no capítulo de número 32, veja comigo o verso 1. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, diz o texto, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Irmãos, uma das grandes potências daquela época era a Síria. A Síria possuía um grande exército, um poderoso exército, humanamente falando, um exército que vinha do norte, vinha descendo e vinha conquistando muitas cidades. Um exército poderoso e terrível, uma nação poderosa e terrível. Senaqueribe, rei da Síria, era um homem terrível também, era um homem inescrupuloso, era um homem idólatra, era um homem que não temia Deus, que não conhecia Deus, que afrontava o Deus Todo-Poderoso. E como nós lemos, Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Agora vejam o que diz o verso de número 2: Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém. Ezequias sabia o que estava acontecendo. Ezequias sabia da grandiosidade do problema. Então, o que fazer quando os problemas aparecem?
É interessante notar que Ezequias tinha muitos motivos para se desesperar. Eu fico pensando, imaginando-me no lugar de Ezequias. Ezequias era rei de Judá e fica sabendo de Senaqueribe, do exército que vinha. E Ezequias sabia que aquele exército poderoso da Síria já vinha conquistando muitas cidades. Ezequias sabia de mais uma coisa. Humanamente falando, o exército de Judá, de Jerusalém, não era mais poderoso do que as outras nações que haviam sido vencidas pelo exército da Síria. Ezequias sabia que o exército da Síria era uma verdadeira multidão. Então, como eu disse, ele tinha muitos motivos, humanamente falando, para se desesperar. Ezequias, como eu disse, tentando me colocar no lugar dele, quem sabe eu teria me desesperado. Quem sabe você, no lugar de Ezequias, ao saber, você é o responsável pela nação, você é o rei, e você sabe que está vindo uma multidão para se apoderar da sua cidade, pessoas terríveis. Quem sabe você teria fugido desesperado. Quem sabe você teria tentado se esconder. Quantas vezes, meus irmãos, quando os problemas chegam, nós nos desesperamos? Quantas vezes, queridos irmãos, quando os problemas chegam, nós nos escondemos? Quantas vezes, quando os problemas aparecem, nós ficamos paralisados? Mas não foi isso que aconteceu. Veja comigo novamente o verso de número 2. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém. No início do verso 3, resolveu. Essa expressão é digna de nome. Resolveu. Ezequias tomou uma decisão. Ezequias agiu. Ezequias não ficou paralisado. Ezequias, meus irmãos, não ficou imóvel. Ezequias agiu. Nós precisamos aprender, queridos, que quando os problemas aparecem é preciso ação. Não podemos ficar paralisados. Mas a ação também não é do tipo se esconder, fugir, se desesperar. Diz-nos o texto, o verso 3, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Qual é a primeira coisa que podemos destacar aqui? Quando os problemas aparecem, o que fazer? Agir. Agir, meus irmãos, fazendo o que podemos fazer. Agir fazendo a nossa parte. Ezequias, diante de tamanho problema, Ezequias, diante de tão grande perigo e tão grande problema, e mesmo sabedor da sua limitação e da limitação do seu exército, ele não ficou paralisado, ele agiu. O que é que eles poderiam fazer? Ezequias, de forma humilde, como diz o verso de número 2, aliás, como diz o verso de número 3, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, eles se reúnem, eles conversam. Ezequias é humilde, ele ouve outras pessoas e eles resolvem agir, eles resolvem fazer o que estava ao alcance deles. E o que é, meus irmãos, que estava ao alcance deles? Em primeiro lugar, nós lemos que eles resolveram tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Havia fontes de água que poderia servir muito bem para o exército inimigo. O exército precisa de água. Eles estavam entrando em Judá, eles já haviam se apoderado de cidades, agora eles estavam entrando em Jerusalém. E haviam poços, haviam cisternas, haviam fontes de água. Aquelas fontes de água muito serviriam para o exército de Senaqueribe, para o exército assírio. E então o que Ezequias, juntamente com os seus homens valentes e príncipes, resolve tapar as fontes de águas. E diz-nos, queridos, o verso 4, assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Irmãos queridos, eles agiram, eles fizeram o que estava ao alcance deles, e certamente não foi obra fácil. Quantas fontes de água ali, quantas cisternas, quantos poços, o ribeiro, e eles fizeram isso, o povo se ajuntou e eles trabalharam. E não pararam por aí. Diz o verso de número 5, ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado. Irmãos, é sabido por todos que naquela época as cidades eram muradas. E por que as cidades eram muradas? Aquilo servia de proteção contra exércitos inimigos. Pelo que nós lemos, o muro, havia no limite, ali na extensão do muro, buracos, havia ali
partes então deterioradas, quebradas, e diz-nos o texto que eles então restauraram o muro quebrado. Não deve ter sido um trabalho fácil, mas o texto continua ainda no verso 5, diz: e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a milho na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Torres, para que sentinelas ficassem ali. O que mais? Um outro muro por fora. Deve ter dado muito trabalho isso. E diz mais, como nós acabamos de ler no final do verso 5, fez armas e escudos em abundância. O que mostra que eles trabalharam? Irmãos, quando os problemas aparecem, é claro que nós devemos clamar ao Senhor, como nós aprendemos no domingo passado. É claro que nós devemos levar tudo ao Senhor em oração. É claro que nós devemos viver na dependência do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Quando os problemas aparecem, se existem coisas que você pode fazer e você ficar sentado de braços cruzados dizendo: Senhor, age. Isso é o que a Bíblia diz, tentar ao Senhor. Imagina você, quando o problema aparece, o problema do desemprego. Você diz: eu sou uma pessoa de fé, eu confio no Senhor. Então, a partir de agora, eu vou ficar sentado no meu sofá, com o controle remoto na mão, assistindo as programações da televisão, mas eu vou orar com fé: Senhor, que o Senhor venha providenciar para mim um emprego. Eu vou ficar aqui, e o anjo do Senhor vai providenciar para mim, e alguém vai chegar aqui em casa, vai bater na minha porta, vai dizer: olha, o Senhor me mandou aqui, porque você precisa de um emprego. Meus irmãos, não é assim. Isso é tentar o Senhor. Imagine você doente, e então você está diante de possibilidades de tratamento. Você tem médicos, você tem tratamento, você tem medicação à disposição. Deus dá sabedoria ao homem, e Deus pode, nós não temos dúvida, agir de forma miraculosa, sobrenatural. Deus pode agir extraordinariamente, mas por vezes Deus resolve agir ordinariamente. Mas você se diz um homem de fé, você diz: eu creio que Deus tem poder para curar, eu também creio. Mas você diz assim: eu não vou tomar essa medicação, porque eu creio que Deus tem poder para curar. Isso é tentar o Senhor nosso Deus, porque, como eu disse, uma das formas que Deus usa são os meios ordinários. E se Ele deu sabedoria e condições, e se você pode tomar um remédio que vai resolver o seu problema, por que não fazer? Isso não é falta de fé, isso é tentar o Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, quando os problemas aparecem, conquanto devamos confiar no Senhor de todo o coração e agir na dependência dEle, o Senhor não fará aquilo que está ao nosso alcance fazer. Muitos por preguiça, muitos por negligência, muitos por comodismo, dizem crer no Senhor e não fazem aquilo que devem fazer. E Ezequias era alguém que temia o Senhor. Ezequias era um homem que confiava no Senhor. Ezequias era um homem que vivia na dependência do Senhor. Ezequias sabia da sua limitação, da limitação do seu exército, da limitação humana do seu povo. Mas a despeito de tudo isso, ele não simplesmente diz: Senhor, a situação é essa, toma conta, resolve, vamos ficar aqui sentados esperando Deus agir. Não, eles fazem aquilo que está ao alcance deles. Eles não agem com preguiça, com negligência, eles fazem aquilo que está ao alcance deles. Então, queridos irmãos, aprendamos com as Escrituras. Quando os problemas aparecem, nós devemos fazer da nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance fazer. Não tente ao Senhor seu Deus. Sem dúvida alguma, não perca de vista que sem o Senhor você não pode nada. Não perca de vista o fato de que você é limitado e que você depende do Senhor. Mas não deixe de fazer aquilo que está ao seu alcance, até porque, meus irmãos, aquilo que está ao nosso alcance, porque pela graça do Senhor, o Senhor coloca ao nosso alcance, e Ele não irá fazer aquilo que é de nossa responsabilidade. Você precisa de uma boa nota? Ore, estude e clame ao Senhor. Você precisa de um emprego? Vá procurar emprego. Você precisa, quem sabe, de um emprego melhor? Vá se preparar, vá se qualificar. Então, meus irmãos, aquilo que está ao nosso alcance fazer, nós devemos fazer, e é claro, sempre na dependência do Senhor. O sábio escreveu: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. É interessante lembrar que o nosso Senhor Jesus ensinou a orarmos pedindo para Deus para não cairmos em tentação. Mas o mesmo Senhor Jesus que ensinou a orar pedindo para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, Ele nos ensinou a orar e a vigiar para não entrar em tentação. Vigiar e orar para que não entreis em tentação.
Devemos orar, claro, devemos viver na dependência do Senhor, sem dúvida alguma, mas devemos fazer a nossa parte. De forma, queridos, que Ezequias, o povo se ajuntou e eles fizeram tudo que estava ao alcance deles para fazer, trabalhar. Não houve preguiça, não houve, meus irmãos, ninguém fazendo corpo mole. Eles fizeram aquilo que eles podiam fazer. Quando os problemas aparecem, nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Não sejamos negligentes, não tentemos o Senhor nosso Deus, mas também não pensemos que as coisas dependem de nós. Sem dúvida alguma, meus irmãos, ao fazer tudo o que eles fizeram, ao tapar as fontes de águas, ao restaurar o muro, ao levantar torres, ao construir um outro muro, ao fazer armas, escudos e abundância, Ezequias não pensou que por causa da ação deles, eles seriam vitoriosos. Então, em segundo lugar, meus irmãos, nós também aprendemos que depois de fazermos a nossa parte, depois de trabalharmos, fazermos aquilo que está ao nosso alcance, nós precisamos confiar inteiramente no Senhor e buscar ao Senhor. Foi exatamente isso que Ezequias fez. Eles fizeram o que estava ao alcance deles, mas eles buscaram o Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, num texto que traz mais detalhes acerca desta história, e depois nós voltaremos aqui em 2 Crônicas 32. Se você tiver um marcador na sua Bíblia, deixa aqui 2 Crônicas 32 marcado. Abra sua Bíblia em Isaías 37, livro do profeta Isaías. Nós temos este relato também aqui no livro do profeta Isaías, Isaías 37. Nós veremos aqui, meus irmãos, a atitude de Ezequias, rei de Judá, na dependência do Senhor. No capítulo 36 de Isaías, nós vemos sobre Rabsaque afrontando a Ezequias e ao Senhor. Rabsaque era um representante lá de Senaqueribe, era um porta-voz. Ele age de forma muito mal criada, muito afrontosa a Jerusalém, ao povo de Judá e também ao Senhor. E quando chega o capítulo 37, veja a partir do verso 8, eu lerei, os irmãos acompanhem. Voltou, pois, Rabsaque, encontrou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias dizendo: olha a mensagem, meus irmãos, prestem atenção. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria, todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Harã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Percebam, meus irmãos, a afronta da Síria. Vocês estão achando, é a mensagem para Ezequias, rei de Judá, vocês estão achando que o Deus de vocês vai livrá-los? Vocês dizendo: parem de ter essa esperança. Sabe, meus irmãos, para a Síria, o Deus de Judá, o Deus de Israel, era apenas um ídolo. Assim como os ídolos que eles serviam, eles acreditavam que o Deus a quem Ezequias e o povo de Judá serviam era apenas mais um ídolo. Por isso eles dizem: vocês têm alguma esperança no Deus de vocês? Olha, desistam, porque assim como nós temos destruído outros exércitos, assim como nós temos possuído outras cidades, e os deuses dessas cidades não puderam fazer nada, o Deus de vocês também não vai fazer nada, porque o Deus de vocês não passa de mais um ídolo. Mas, meus irmãos, o nosso Deus não é um ídolo. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e Ezequias sabia muito bem disso. Então vejam o verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor. Olha que interessante. Ezequias recebe aquela carta afrontosa, mal criada, terrível, dizendo que o Deus dele não passava de mais um ídolo. Ezequias recebe aquilo, e o que ele faz? Ele vai para a casa do Senhor, ele leva a carta, ele abre a carta e ele lê diante
do Senhor. Irmãos queridos, quando os problemas aparecem, nós precisamos colocar diante do Senhor, como aprendemos na semana passada. E percebam a oração que Ezequias faz, e nessa oração os irmãos podem perceber a compreensão que Ezequias tinha do Deus a quem ele servia. Verso de número 16: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Os irmãos estão percebendo a compreensão que Ezequias tem do Deus a quem ele servia? Ezequias sabia que o Deus a quem ele servia não era o mesmo Deus falso dos assírios, nem dos babilônios, nem de nenhum outro povo. Ezequias sabia que o Deus de Israel era o Deus que estava entronizado acima dos querubins. Essa ideia de majestade, de poder. Ezequias sabia que o Deus a quem ele estava apresentando o seu problema era o Deus todo-poderoso, incomparável, Criador de todas as coisas. É por isso que ele diz: Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Ezequias, meus irmãos, na certeza de quem era o Deus a quem ele servia, ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus todo-poderoso. Ele diz: eu sei que tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Porque Ezequias tinha a compreensão que o Deus a quem ele servia era o Criador dos céus e da terra. Queridos irmãos, quando os problemas aparecem, temos nós a consciência de que, a consciência de que, não importando o tamanho do problema, e o problema de Ezequias era gigantesco, se tratava de uma multidão, não importando o tamanho do problema, que o Deus a quem nós servimos, Ele é o único e verdadeiro Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus maior do que todos os ídolos, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Você tem tido essa consciência? Ou quando os problemas aparecem, você olha para você? Eu fico pensando se Ezequias tivesse olhado apenas para si mesmo, se Ezequias tivesse contemplado apenas o seu exército, que era pequeno, limitado, humanamente falando fraco, se Ezequias tivesse contemplado a grandiosidade do exército assírio e a pequenez e a limitação do seu próprio exército, Ezequias teria se desesperado, Ezequias teria ficado amedrontado, Ezequias teria ficado em pânico. Mas o que ele contempla? A grandiosidade do Senhor. Irmãos queridos, quando os problemas aparecem, nós precisamos, como Ezequias, relatar ao Senhor, colocar diante de Deus, na certeza, na fé de que o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós apresentamos os nossos problemas, Ele é o único Deus, como diz Ezequias aqui, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é aquele que é o Criador dos céus e da terra. Quando os problemas aparecem, coloque tudo diante do Senhor, na certeza que o Deus a quem você serve, Ele é o incomparável, Ele é o todo-poderoso, Ele é o inigualável, Ele é o soberano, Ele é o Criador. Agora vejam a continuação da oração de Ezequias, rei de Judá, verso 17: Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É interessante que Ezequias tem compreensão de que aquela batalha não era puramente humana, de que a questão não era meramente um povo, um exército poderoso contra um exército pequeno, era uma afronta contra o Deus todo-poderoso. Irmãos queridos, não podemos nos esquecer das palavras que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu dizendo que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta, meus irmãos, é uma luta espiritual, e é justamente por isso que lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo fala de nos revestirmos de toda a armadura espiritual, porque essa batalha, meus irmãos, é uma batalha espiritual. Quantos problemas surgem em nossa vida, quantos problemas aparecem, que tem, queridos, um cunho espiritual, e aí diante desses problemas, de determinadas afrontas, nós levamos apenas para o lado humano, e achamos que nós estamos sendo afrontados, e então lutamos com armas humanas, e nos esquecemos que nós estamos inseridos numa batalha espiritual, e que as armas que devemos usar são armas espirituais, e que devemos levar tudo ao Senhor em oração, dizendo: Senhor, a situação é essa, a minha parte eu já fiz,
E agora, Senhor, eu coloco tudo diante do Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, toma conta da minha causa. Eu quero descansar no Senhor. Ezequias, queridos, juntamente com o povo, eles fizeram a parte deles. Ezequias vai até o profeta Isaías. Nós lemos isso aqui no capítulo de número 36, 37. E Ezequias consulta o servo do Senhor, o profeta do Senhor. E Ezequias então coloca tudo diante do Deus Todo-Poderoso. E ele então pode descansar no Senhor. E ele clama: Senhor, escuta a minha oração. Senhor, veja o que está acontecendo. É o que nós devemos fazer. Veja a compreensão de Ezequias, verso 18. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras. Percebam, irmãos, que Ezequias tem compreensão do exército da Síria, do poder militar, do poder humano do exército da Síria. Ele diz: Senhor, eu sei que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras. Olha o verso 19. E lançaram no fogo os deuses deles. Mas olha a compreensão de Ezequias. Porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Ezequias sabia. Eles conquistaram todos esses países e lançaram aqueles deuses no fogo, porque eram ídolos. Mas Ezequias sabia que o Deus a quem ele servia não era o ídolo. Era o Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. É por isso que ele diz no verso 20: Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Outra coisa que nós aprendemos, queridos, quando os problemas aparecem, sim, devemos fazer a nossa parte. Quando os problemas aparecem, devemos colocar tudo diante do Senhor, assim como Ezequias fez. Quando os problemas aparecem, devemos colocar tudo em oração ao Senhor, na compreensão, na certeza de que o Deus a quem nós estamos orando e que servimos é o Deus Todo-Poderoso. Quando os problemas aparecem, nós devemos fazer tudo isso, mas saiba de uma coisa: sabe qual deve ser a nossa motivação principal? Não é de pararmos de sofrer. Senhor, resolve essa situação porque está me incomodando. Senhor, resolve essa situação porque eu não estou gostando, não, está me afligindo. Sabe qual deve ser a nossa motivação ao orarmos ao Senhor? Ao colocarmos todos os nossos problemas diante do Senhor, para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. É interessante que a motivação principal de Ezequias não era ao menos a sua integridade física, não era também o seu povo, a integridade física do povo a quem ele reinava. Não, ele diz: para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Queridos irmãos, como é bom quando a nossa motivação é que Deus seja glorificado, é que sirva de testemunho para que as pessoas saibam que o Deus a quem nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Não é para que as pessoas nos admirem, não é para que recebamos aplausos, não é para que apareçamos ou recebamos glória, mas para que através da nossa vida, Deus agindo em nós, através de nós, ao colocarmos os nossos problemas diante do Senhor, e temos o Senhor nos ajudando, nos socorrendo, nos sustentando, as pessoas saibam que só o Senhor é Deus. Será, queridos, que nós temos tido esta motivação quando os problemas aparecem? Entendendo que aquilo pode servir como um meio de Deus ser glorificado, entendendo que uma doença não é por acaso, um abandono não é por acaso, entendendo, meus irmãos, que nenhuma aflição e nenhum sofrimento é por acaso, mas aquele que é todo-poderoso, soberano e dirige todas as coisas, inclusive permite dores, problemas, para que Ele seja glorificado. Então, meus irmãos, quando os problemas aparecem, façamos a nossa parte. Busquemos ao Senhor com fé, sabendo que nós não estamos orando, buscando um ídolo, mas aquele que é o Criador dos céus e da terra. É por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Quando os problemas aparecem, vamos buscar com fé aquele que é todo-poderoso, mas vamos buscar também com a motivação certa, de que naquela situação, o problema que estamos passando é que nos sirva de alguma forma para que as pessoas saibam que nós servimos o Deus verdadeiro, para que todos glorifiquem o único e verdadeiro Senhor.
Voltando agora, meus irmãos, para 2 Crônicas 32, abra novamente a sua Bíblia. Nós já vimos até o versículo de número 6. O que Ezequias faz? Ele faz a parte dele, ele leva o povo a fazer aquilo que o povo poderia fazer. E então ele busca o Senhor, ele consulta o profeta Isaías, e ele então ora ao Senhor. E agora, sabe o que ele faz? Ele reúne o povo. Final do verso 6 diz: e lhes falou ao coração dizendo. Vamos ler juntos o verso número 7? Leiamos: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque uma conosco maior do que o que está com ele. Olha que interessante, meus irmãos. Ezequias busca o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ezequias se enche de coragem no Senhor, sabendo da sua própria limitação e da limitação do seu povo e do seu exército. Ele reúne todo o povo, e então ele diz: sede fortes e corajosos. Eu fico pensando o povo, ouvindo essas primeiras palavras de Ezequias. Alguns devem ter pensado: o rei engordou de vez, não é possível. Sermos fortes e corajosos, quem somos nós? É possível, meus irmãos, que se Ezequias tivesse parado por aqui, a resposta do povo teria sido as mesmas que Moisés deu ao Senhor quando o Senhor o chamou, quando Deus aparece para ele naquela sarça ardente. Moisés, dispõe-te, agora você vai libertar o meu povo. Moisés diz: quem sou eu, Senhor, para libertar o povo? Aí Deus diz: não, você vai, eu serei contigo. O que vão dizer quando eu chegar lá? Não, diga que eu sou o que enviou. Senhor, mas e se eles não acreditarem em mim? Senhor, eu sou pesado de boca, de língua, eu não sei falar. Senhor, manda qualquer um menos a mim. Por quê? Porque Moisés estava olhando apenas para si mesmo. Mas Ezequias diz: sede fortes e corajosos. Ele continua: não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Já imaginaram se Ezequias tivesse parado aqui? Escuta, como é que nós não vamos temer? Como é que nós não vamos nos assustar diante de uma multidão que vem contra nós? Mas Ezequias continua: porque uma conosco maior do que o que está com ele. Já pararam para pensar nisso, meus irmãos? Porque ele diz no verso 8: com ele, com Senaqueribe, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Irmãos queridos, quando os problemas aparecem, nós precisamos lembrar que, independente do problema, independente da multidão que venha contra nós, com o Senhor nós somos sempre maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ezequias tem uma compreensão profunda, a ponto de dizer: olha, com essa multidão está o braço de carne. Sim, eles têm poder, eles têm muitas armas, humanamente falando, eles são muito poderosos, mas nós temos um, que não sou eu, não é você. Nós temos um Senhor conosco, para nos ajudar. Ezequias sabia que o Deus a quem eles serviam, era o Eliezer, o Deus que socorre, o Deus que ajuda. Meus queridos irmãos, independente dos problemas, quando os problemas aparecem, nós precisamos lembrar que nós não estamos sozinhos. Nós temos um para nos ajudar, e este um que está para nos ajudar é o Criador dos céus e da terra, é aquele que tem todo o poder, é aquele que pode todas as coisas. É Ele que é o Eliezer, o Deus de socorro, o Deus para nos ajudar. É Ele que pode ajudar a você. Eu não sei que problemas você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu sei: nós temos o Senhor conosco, o Deus que é imanente, o Deus que está conosco para nos ajudar, aquele que é transcendente, todo-poderoso, inigualável. Ele está conosco para nos ajudar. O que eu acho maravilhoso é que Ezequias, falando com o povo, ele diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, é um Deus pessoal. E ele diz para nos ajudar, mas ele continua: para guerrear essas guerras.
O Senhor nos ajuda. O Senhor, além de nos ajudar, há problemas, meus irmãos, que simplesmente nós não temos forças para fazer nada. Nesse caso, Ele guerreia as nossas guerras, Ele nos carrega, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer, Ele guerreia as nossas guerras, Ele resolve porque Ele tem todo o poder. Então, irmãos queridos, quando os problemas aparecem, vamos confiar de todo o coração no Senhor. Ele não decepciona porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder. Pare de confiar em você mesmo, pare de confiar em pessoas. Essa semana nós acompanhamos com tristeza as acusações, as denúncias contra o filho do presidente. E eu vi algumas pessoas bem esclarecidas, que defenderam tanto o presidente que foi eleito, em vídeos dizendo assim: que decepção, que decepção. Eu não sou decepcionado, triste sim, mas não decepcionado, porque eu nunca coloquei minha esperança em presidente, nem filho de presidente, nem família de presidente, nem partido algum. Sabe por quê? Porque eu estou ciente que o homem, ele é pecador. É por isso que a nossa esperança tem que estar sempre no Senhor. Ezequias não confiava em si mesmo, não confiava em seu exército. Ele reúne o povo e ele diz essas palavras: não vamos nos assustar, não vamos temer por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão, por causa do Senhor que está conosco, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. É isso que eu digo para você, em nome de Jesus. Quando os problemas aparecem, talvez os problemas já tenham aparecido, veja o que você pode fazer, o que é da sua responsabilidade. Não seja negligente, não tente o Senhor, faça a sua parte. Sabe que você precisa do Senhor para fazer isso? Talvez você tenha que orar como Davi no Salmo 86, dizendo: Senhor, inclina o meu coração para somente temer o teu nome. Ou como Davi ora no Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Peça: Senhor, ajuda-me até para fazer a minha parte. Eu preciso do Senhor, mas faça a sua parte. Depois de fazer a sua parte, diga ao Senhor, diga: Senhor, ainda que eu faça a minha parte, eu dependo do Senhor. Coloque diante do Senhor os problemas, faça como Ezequias, que leu a carta diante do Senhor, conta para o Senhor em oração, na confiança que o Deus a quem você serve, a quem você ora, é o Todo-Poderoso e Inigualável. Mas faça isso com a motivação certa, para que o Senhor seja glorificado naquela situação. E então se encha de coragem, seja forte e corajoso, não tema, como diz o verso 7, nem se assuste por causa dos problemas, porque é um acordo que é o Senhor, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Olha o que diz o final do verso 8. Aliás, o final do verso 8. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Eu espero, meu querido irmão, minha querida irmã, que nesta hora você cobre ânimo, que você tenha ânimo. Não porque você pode alguma coisa, mas porque você serve o Deus Todo-Poderoso. Eu espero que você saia daqui nesta noite animado no Senhor e para a glória do Senhor. O final da história, se você não sabe, se você quiser saber, um pouquinho à frente, verso de número 21 em diante, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, do seu ídolo, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. E lhes deu paz por todos os lados. Cobremos ânimo, meus irmãos. Confiemos no Senhor. Entreguemos tudo a Ele em oração com confiança. Tenhamos a motivação da glória do Senhor. Tenhamos, meus irmãos, ânimo, força, coragem no Senhor, para a glória dele. Os estudiosos creem que o Salmo de número 46 foi escrito pensando neste texto, nesta passagem. E eu quero terminar esta mensagem lendo com você o Salmo 46. Ezequias reúne o povo dizendo: não teme, um ator conosco maior do que o que está com ele.
Com ele está o braço de carne, diz Ezequias, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Olha o que diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Olha o que diz o verso 7, como lembra o texto que lemos: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo, assim como ele fez com o exército da Síria. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos ler todos juntos o verso 11? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Creia nisso de todo o seu coração.